Que a graça do Senhor Jesus seja com todos os ouvintes. Estamos aqui agora para a lição número 2, a respeito do estudo rápido, né, da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, que eu gostaria de fazer com vocês, né? Muito bem, eu quero saudar, de vez em quando aqui nos vídeos, alguns irmãos com os quais eu tenho trabalhado assim com a palavra de Deus, né? Por exemplo, em Panelas e na Vila de Cruzes, o Marco, que nós chamamos de Borrego, a sua família, a Nilda, seus dois filhos, a sua nora, o Zé Orlando, que se encontra atualmente. Nós estamos aqui em 2025, né, no mês de junho. Ele agora se encontra machucado, ele caiu, parece que um trator, alguma coisa, ele estava trabalhando para lá e machucou, né, sua fêmur ou alguma parte do corpo lá, e estamos orando por ele, né? A Solange, sua esposa, seus filhos, a sua filha, né? O, os genros e o genro e as noras e os netos, né? Eu quero saudar também a Daiane, né? Mais o André e as suas duas filhas lá em Panelas, e todas a Simone, todas aquelas pessoas de Cruzes, de Panelas, para a honra e glória do Senhor Deus. Muito bem, continuando na nossa lição, né? Eu gostaria de ler ainda os 3 primeiros versos do Gênesis, certo? Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então nós vemos aqui o primeiro dia da criação, né? Então, essa questão do tempo, do dia, isso, na minha maneira de entender, certo? Que aqui eu estou, é claro que eu posso errar em interpretações, né? Mas eu tenho que dar aqui a interpretação que eu consigo ter como o que eu penso que é mais próximo mesmo do entendimento que nos dá a leitura completa da palavra de Deus, né? Comparando também com a revelação natural, e a revelação natural tanto no universo, né, objetivamente, como dentro de nós, subjetivamente, né? Então, é claro que essa revelação natural, tanto subjetiva como objetiva, ela está jungida, ela está subordinada à revelação especial que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, né? Muito bem. Então, baseado nisso, essa questão vamos falar primeiramente sobre o dia, né? Nós estamos aqui no primeiro dia da criação. Aí esse dia é de 24 horas, ou é um dia de 1 milhão de anos ou 1 bilhão de anos, né? Olha, com toda sinceridade, isso é muito relativo, nós não temos como afirmar categoricamente, né? Por mais que algumas pessoas que querem ler literalmente um dia de 24 horas. Olha, para começar, não havia luz no início desse dia, só havia trevas, né? Porque aqui diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, estava vazia, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Então, aqui nós vemos aqui sem forma e vazia, trevas e abismo. Né? Então, eram trevas, e depois houve a luz. E Deus chamou a parte de trevas de noite, e a parte de luz de dia, né? Por causa do hebraico, é chamado de tarde, mas a tarde é o iniciozinho da noite. Então, tarde e manhã significa teve noite, iniciou a noite, e teve o dia. Depois o dia amanheceu. É interessante que o hebraico, o judeu, ele entendia a essa questão de dia e noite diferente de nós. Nós aqui nós pensamos mais, primeiramente vem a parte clara, depois vem a parte escura, né? Mas não, eles entendiam que primeiro vinha a parte escura, para depois vinha a parte clara. Exatamente é isso que é a criação aqui, que está dizendo, né? Eram trevas,
e depois Deus disse, haja luz, e houve luz. E houve, então, noite, e houve dia, quer dizer, houve o claro, houve o escuro, houve a tarde, houve a manhã, houve as trevas e houve a luz, né? Muito bem. Mas, então, esse dia de 24 horas ou não? Agora, vamos pensar o seguinte, veja bem, eu não sou astrônomo nem cosmólogo, mas eu estudo, né? E então eu tanto estudo em livros e em cursos que eu posso fazer, né? E também escuto muito o Sérgio Sacani também, né? Que é um astrônomo aí de primeira qualidade que nos ensina muita coisa. Ele tem uma humildade muito grande, um conhecimento muito grande e um desejo muito grande de ensinar, é interessante, gratuitamente, né? Apesar que eu já quis fazer o curso eu não sei se era cosmologia ou astronomia com ele, mas não tive condição de fazer. Mas, veja bem, essa questão da, de dia é relativo, né? Nós sabemos que é relativo. Né? Alguém pode dizer assim, olha, mas como que você pode pegar o que a ciência está dizendo para você basear alguma coisa para interpretar a Bíblia? Veja bem, a vida inteira aconteceu isso, certo? É que as pessoas às vezes não prestam atenção. Por exemplo, o exemplo clássico, e eu vou sempre repetir isso aqui, sabe? O exemplo clássico é que até Copérnico, e vamos dizer melhor depois, até Galileu, né? As pessoas pensavam, e tem gente que eu já vi gente dizendo que era que a Igreja Católica é que exigia e que só citava que a Terra era o centro e o Sol girava ao redor da Terra, né? Mas não era só a Igreja Católica, não, era o mundo inteiro. Todas as pessoas pensavam, né, que o sistema solar, a Terra estava no centro. Normalmente era assim. Mas quando Galileu, né, veio nos provar e tudo, e depois dele, mesmo que a igreja não aceitou, ele quase morreu por causa disso, mas depois disso, né, passado alguns anos, depois um século, 2 séculos, assim até hoje, nós jamais estudamos a Bíblia e jamais pensamos na palavra de Deus quando fala sem imaginar o Sol sendo o centro do sistema solar e a Terra ao redor dele. Nós não estudamos mais a Bíblia desse jeito. Quando fala, porque o Sol nasce lá no leste e ele se põe lá no oeste, o Sol nasce, ele gira. Não, isso nós sabemos que nós estamos falando de forma aparente, né? De forma aparente, o que é aparência. E é a forma normal de dizermos mesmo, no dia a dia. Né? Quando o Sol nascer, eu vou sair para viajar. Quando o Sol estiver se pondo, eu vou parar de viajar. Quer dizer, é uma forma de nós dizermos isso. Só que nós sabemos, quando nós lemos a Bíblia, lemos tudo a respeito do Sol, a respeito de, por exemplo, o Salmo, agora não estou bem lembrado se é o 104, né? Que fala sobre o Sol, joga os seus raios e então há vida na Terra e tudo mais e tal, que até um salmo que é comparado com um texto também do faraó, né? Se eu não me engano, não sei se é Aminofis, agora eu não pesquisei, mas que tem alguns críticos que dizem assim que Davi ele copiou do salmo egípcio que falava sobre o deus Ra, que é o sol, né, que dava vida a toda a terra, e pode mesmo ter criado. O que é que tem? Se Davi tiver visto isso que foi antes dele, tiver feito, é como se Davi dissesse, olha, eu vou corrigir. Ele está dizendo que é o deus sol, né, o Ra, né, mas esse sol, ele vem amando do Deus verdadeiro, de Jeová, de Yahvé, né? Ele vem e eu vou mostrar como que o sol dá a luz aqui. Então, é muito interessante isso. Então a visão que nós lemos a Bíblia assim, parece que o sol está girando ao redor de toda a Terra, mas é a Terra que está girando ao redor do sol. Então, também essa questão do dia, de quantas horas foi esse dia, ou de quantos dias foi esse dia, a própria Bíblia, veja bem, a própria Bíblia, porque o apóstolo Pedro ele já disse, para Deus, né, ele falou, olha, tem gente que fala que que Jesus está demorando a retornar, que é mentira, que ele falou que ia vir logo e tudo, tá? Olha, não é mentira porque isso é relativo.
Pedro falou, lembre que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, né? Então, isso depende do observador, né? Depende de onde como que está essa relação de Deus com esse nosso universo aqui. Então, aí para Deus e para os anjos e para até a parte celestial, essa questão de tempo pode ser totalmente diferente do que nós imaginamos. 1000 anos pode ser um segundo lá e assim por diante. Mas tem outras conotações aí dentro da própria física que o Sérgio, como eu citei ele aqui, ele vai nos ajudar muito, e outras pessoas aí que estudam a física, né? E então, por exemplo, quando Deus criou, quando ele falou aqui, no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra, quando ele criou, e que existia a terra sem forma e vazia, que para mim isso aqui parece uma singularidade, né? Parece não, é uma singularidade. Eu não posso dizer que é a singularidade do ponto de vista da física, como a física entende. Mas é uma singularidade dentro de algum aspecto, porque está dizendo a Terra era sem forma e vazia, quer dizer, ela não podia ser medida, ela não podia ser pesada, não podia ser valorizado. Isso aqui é como se não existisse e ao mesmo tempo existisse. Do ponto de vista, nós que somos as criaturas, nós queríamos depois olhar para esse universo, não para Deus, né, mas para nós queríamos depois olhar para esse universo, se a gente já tivesse existindo na época que Deus criou, que Deus começou essa criação, para nós, se a gente fôssemos medir com as leis físicas, químicas, biológicas e tudo, mas vamos dizer aqui, só as leis físicas, né, nessa época, então nós não poderíamos medir, era sem forma, sem vazia, era uma singularidade, de alguma forma, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre águas, né? Por sobre as águas, né? Interessante que até os céus, no princípio que Deus os céus, né? Shamaim, esse plural aí, os céus, tem a raiz de águas. É como se lá os céus fossem águas também, né? Interessante isso aí. Temos que são segredos aí que os hebraístas é que vão discutir melhor do que eu. Mas veja bem, nesse momento vamos só supor, vamos só fazer aqui uma brincadeira. Deus, ele é maior do que todo esse universo, ele está em todos os lugares, mas vamos dizer o seguinte, do ponto de vista, suponhamos que Deus estivesse fora desse universo, né? Como ele realmente, do ponto de vista da existência dele, está fora, né? Fora desse universo, e ele está nessa borda desse abismo. Em qual parte que ele está, né? E qual é a velocidade que essas águas se movem, ou que o Espírito de Deus pairava, né? Então, ele estava pairando como se fosse um centro, onde um segundo era 1 milhão de anos, lá na borda, ou ele estava na borda, em que o tempo passava muito mais devagar, aí eu falei ao contrário, né? Aqui, 1 milhão de anos aqui seria um segundo lá na borda, ou ele estava na borda onde um segundo era 1 milhão de anos aqui no centro. Então, isso tudo é relativo. E quem procurar estudar um pouquinho melhor isso vai ver que nós temos razão. E que o apóstolo, quando ele disse, vocês estão achando que Jesus estava demorando, está dizendo que está demorando? Olha, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas o que está dizendo é o seguinte, tudo é relativo. Por exemplo, eu vou dizer aqui que Jesus está próximo de voltar mesmo. E sempre esteve. E Jesus sempre esteve. E para muitas pessoas é como se Jesus já tivesse voltado. Então veja bem, por quê? Por exemplo, eu estou hoje com 70 anos, né? Graças a Deus. As pessoas dizem que não parece, então, graças a Deus, eu estou com 70. Então, digamos que Deus permita que eu viva até os 100. Né? Digamos que Deus permita. Então, de 100 é difícil passar, né? Até 104, 110, tem gente que, né? Mas vamos dizer aqui, Deus permitisse que eu vivesse até os 100, né? Então, quantos anos que tem para Jesus voltar para mim? Tem só 30 anos no máximo. Por quê? Porque o tempo é relativo, né? Quando eu morrer, eu vou encontrar com ele. Agora,
lá na habitação celestial, existe tempo ou não? Ou 1 bilhão de anos lá é 1 segundo lá no céu? Como é que é isso? Quer dizer, será que Adão... Não, Adão não, vamos dizer aqui Abel, que o primeiro que morreu foi Abel, não foi quando Deus criou o ser humano? Aí Caim matou Abel. Será que o Abel, quando ele morreu, ele fechou os olhos e abriu na eternidade, piscar de olhos? Será que quando eu morrer com meus 100 anos de idade aqui, digamos, ou amanhã, ou 71 anos, ou 60, ou 70, 80, ou 90, que eu fechar meus olhos, né, no piscar de olho, que eu abri na eternidade, será que eu não estou abrindo junto com Abel? E o último homem que vai existir, que vai morrer antes de Jesus voltar, o último, vamos supor, Jesus, ele está voltando nesse segundo agora. Pum, voltou, pronto. Aí nesse segundo morreu tantas pessoas, morreram, vamos supor, 100 pessoas ao redor do mundo, nesse último segundo. E o último que morreu no milésimo de segundo último, quando Jesus voltou, quando Jesus volta, e então os que estão vivos vão ser transformados, não vão morrer. Então, esse último que morreu quando Jesus está voltando, junto com Abel, que foi o primeiro a morrer, quem sabe todos vão abrir o olho na outra vida juntos, no mesmo instante, e Jesus está voltando. Quer dizer, então, veja bem, isso aqui tudo são considerações. Nós não sabemos como que é, mas o apóstolo disse, vocês ficam aí reclamando que Jesus está voltando e tal, e que já passou, e hoje, se fosse aplicar isso, já passou mais de 2000 anos, Jesus não voltou, e ele vai voltar daqui o quê? Daqui 100, daqui 200, daqui 1000, daqui 10 mil anos. Né? Do ponto de vista de estarmos todos com Deus, de resolver o problema da Terra para sempre, a gente tem vontade que Jesus volte mesmo, a nossa salvação se complete rápido, né? Mas do ponto de vista da ciência, fico pensando, se ele demorar mais tempo, daqui, por exemplo, 500 anos, imagina o que não avançou essa ciência, né? E daqui 1000 ou 2000 anos, né? Que se nós passamos 2000 anos depois de Jesus, poderíamos passar mais 2000 anos, né? Chegamos a 4000 anos depois de Jesus. E imagina, em 4000 anos depois de Cristo, quantos planetas e até galáxias já podemos conhecer e ter dominado sobre esse jardim do universo, né, que Deus nos deu para dele usufruir. Né? Então, um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos, um dia. Então, quando houve tarde e manhã o primeiro dia, talvez, pelo menos numa parte do universo, digamos assim, né, era 1 segundo esse dia. Noutra parte, fora, no centro desse universo criado, digamos assim, digamos que era 1 segundo. Por aqui, talvez, tem uma galáxia que ia ser formada ainda a galáxia ainda, não tinha ainda não, mas vamos dizer, né? Onde teria a galáxia Via Láctea, onde iria estar a Terra, digamos que eram 24 horas, e mais para cá na borda do universo era 1 bilhão de anos. Ou será que a Terra, quando começou a ser formada, era só água e tal, e depois foi juntando a matéria, os elementos das estrelas que explodiram, das supernovas e tudo, e ferro e ouro e tudo veio e foi formando o planeta Terra, que provavelmente nos 3 primeiros dias ela andava sozinha pelo universo, porque aqui diz assim, que Deus criou o Sol, ou então Deus pelo menos deu o Sol como o luzeiro e a lua, tudo para a Terra, foi no 4º dia. Então, antes não dava para se ver Sol nem lua na Terra. Se ela estava vagando sozinha no universo, ela estava vagando em qual parte do universo? Né? Será que onde ela estava passava o tempo muito mais devagar? E 1 bilhão de anos era como um dia para nós hoje? Ou ao contrário? Tá vendo? Então, daí a gente vai para a questão da evolução. As pessoas falam, porque a evolução é a maior heresia e tal. Não, tudo bem.
eu tenho fé suficiente para Deus ter criado, por exemplo, as plantas em alguns minutos ou alguns segundos, ou leva um dia para fazer isso, e na terra, mas tenho fé suficiente para dizer que Deus é Deus, e se ele criou também até essas plantas em bilhões de anos, que significava um dia em alguma parte do universo, e que até foi em outros planetas depois, meteoritos e tudo trouxeram e caíram na Terra e semearam a Terra, né? E tantas coisas podem ter acontecido. Quem sou eu para dizer como foi? Tá entendendo? Então, o que nós percebemos é o seguinte: nós que somos que estudamos a Bíblia, temos uma tendência de nos encaixotarmos, certo? De ficar dentro de uma caixa. E então ali agora, para sempre, geração entre geração, essa geração para sempre dentro dessa caixa. Essa caixa, ela é tão rígida que ela leva pessoas para a fogueira, ela mata pessoas, ela critica, ela chama de herege, ela chama de seita, ela faz tanta coisa horrível porque nós estamos dentro da caixa. Agora, quando nós saímos dessa caixa e deixamos que o conhecimento que vai avançando nos ajude a fazer hipóteses ou a entender o texto de formas mais relativas, não que a literalidade do texto acabe, não é isso, mas relativo dentro de nós. Porque nós vamos, por exemplo, como o apóstolo, essa relatividade que a própria Bíblia diz, que o apóstolo disse, o texto que eu falei para vocês. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia. Né? Então, nós abrimos a nossa mente. Então, terminando esta lição, número 2, eu vou reler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou os céus, quer dizer, vários universos, ou criou os céus sendo o espaço onde a terra está, né? E criou a terra sendo o universo todo, ou a Terra sendo um planeta que estava se formando depois dos gases, advindo dos gases, né? E a Terra, porém, ela estava sem forma e vazia. Quer dizer, existia uma singularidade. Para Deus existia forma e não era vazio. Para Deus, não. Mas para os seres que iam ser criados depois, e o ser humano que iria depois entender a física e ia poder medir, se ele estivesse lá, do ponto de vista do homem, ela era sem forma, sem vazia, era uma singularidade. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Então, as águas vêm depois do abismo, depois da terra sem forma e vazia. Aqui, pode ser que era sem forma e vazia e tinha água, e pode ser que era sem forma e vazia e foi formando água. Né? Aí o Espírito ficou parando sobre as águas. Agora, água aqui não precisa significar água, H2O. Porque nós vemos o seguinte: pelo menos até onde a ciência vai, e se mudar alguma coisa, é a ciência que vai mudar, e não a Bíblia. Mas até onde a ciência vai, quando essa singularidade, o calor, se nós estivermos vindo, por exemplo, de um buraco negro, né? Uma singularidade de um buraco negro, de universos que iam formando outros universos, digamos, né? Mas no princípio desse universo, o universo de Adão, desse universo, não o universo dos anjos, não outros universos, mas desse universo, desse tempo que começou a existir, quando essa singularidade expandiu. Então, expandiu o quê? Qual foi a primeira expansão dela? Foi águas, mas água no qual sentido? Provavelmente gases, né? E qual foi o primeiro gás, segundo a ciência, e já foi bem comprovado? Hidrogênio. Então, o hidrogênio faz parte do H2O, mas não quer dizer que água é somente H2O. Pode ser o líquido, ou pode ser até em estado gasoso, né? Agora, veja bem, por exemplo, você tem planetas aí em que já foi comprovado que tem, por exemplo, que há um vapor, né, de determinados elementos, né, e que chove diamante, a chuva, né,
não é granizo, não, diamante. Tem lugares aí que você tem o hidrogênio como se fosse, ele tem planetas aí que tem mar de hidrogênio líquido ou de outros tipos de gases, mas que não estão em forma de gases, estão líquidos. Olha, você vê isso até no bujão de gás. O seu bujão de gás tem aquele gás liquefeito de petróleo, aí quando você balança, ele balança lá dentro água, ele é líquido, não é porque ele está pressionado. Quando ele sai e é libertado, ele sai em forma de gás. Olha que coisa interessante, né? Então, tudo isso nos dá. Isso você, mas você está confundindo a minha mente. Não, não estou confundindo, não. Estou colocando elementos na sua mente para você tentar sair do caixote, certo? Da caixa, né? Ortodoxia não pode significar encaixotamento. Ortodoxia significa buscar o mais próximo da verdade que nós conseguimos chegar. Isso que é a ortodoxia, certo? Então, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Isto é, segundo a ciência, a luz se forma quando o elétron, né, há uma mudança no elétron, da posição dele e tal, e ele perde ou ganha energia e tal. E então, para que ele continue no seu equilíbrio, ele libera fótons, né, que são partículas e são ondas ao mesmo tempo, né? Libera fótons. Então, a luz são fótons. Então, esses fótons foram liberados, né, depois do chamado da parte negra, porque esse James Webb, esse James Webb, o telescópio, né, famoso aí, ele está tentando enxergar, né, o mais próximo possível dessa singularidade, né, ou da singularidade não, o mais próximo possível da época em que era tão quente o que existia do universo que era opaco, era escuro. Então, essa escuridade existia, quer dizer, era trevas, não havia luz, porque os fótons não conseguiam sair lá de dentro daquilo lá, né? Como num buraco negro, por exemplo. E então eram trevas. Aqui diz que estava e diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Olha que interessante, a face. Então quer dizer que lá dentro podia ter luz? Bom, se já tinha fótons, eles não conseguiam sair, entendeu? Era tudo escuro. Então o James Webb, né? Eu tenho que ver depois o nome desse direito, né? Esse telescópio, ele não vai conseguir enxergar essa época de trevas, porque ele só consegue enxergar onde há luz. Assim também. Então, para nós, humanos, que iríamos depois de enxergar esse universo, essa época era trevas para nós. Nós não conseguiríamos enxergar se estivéssemos lá com Deus, né? Mas Deus enxergava. Deus sabia de tudo. Deus via cada elemento, cada partícula dentro dessa tudo que a singularidade foi emanando, e ele podia ver tudo, e até quando ele diz, olha, esfria bastante e que a luz possa emanar, os fótons possam aparecer, aí pronto, aí o universo clareou tudo, né? Aí pronto, aí começaram os elementos se formar, os átomos, né, se formando, se agrupando, e moléculas. Aí primeiro o que formou a primeira foi o hidrogênio, né? Então o hidrogênio, que a pressão era tão grande que podia ser totalmente líquido, ou talvez era um gasoso, mas então de qualquer forma é líquido. Então nós podemos dizer, o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Eu quero terminar dizendo para vocês que a luz e a água são dois elementos importantíssimos. A água é o elemento, a luz é essa partícula. São duas existências do estado do universo tão importantes que
nessa criação já estava manifestando a água que iria ser usada para nós sermos a principal fonte de vida nossa é a água, e outra fonte de vida é a luz. E também a água uma forma de purificar é a água, que purifica de uma forma sem queimar, né? De uma forma de uma lavagem, digamos, e uma forma de purificar é a luz, ou quando ela vem intensamente, pode vir com calor, né? Ou então o fogo, que emana a luz do fogo, né? Então, a forma de purificar ou queimando, né? E assim por diante. Então, a luz e a água são dois elementos, duas existências no universo interessantíssimas, porque Jesus, ele depois vai chegar para nós e mostrar que é tão importante tudo isso, que ele veio para nos trazer a água viva, né? Como ele ofereceu para a mulher samaritana, né? E ele veio para ser a luz, né? Eu sou a luz do mundo. Olha, aquele que vem a mim não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Jesus disse, né? Então, tudo isso já está aqui na criação, olha. Está parabolicamente. Veja bem, guarde essa palavra, parabolicamente. Depois eu vou explicar melhor sobre isso nos outros estudos. Deus abençoe a todos. Aqui é o final da segunda lição.